Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, a você que nos acompanha, eu sou o evangelista Antônio Rodrigues e quero, nesta oportunidade, falar um pouco sobre a lição bíblica do terceiro trimestre, que vem recheada de coisas boas, e estamos na segunda lição, com data de 13 de julho de 2025, e o tema é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Esta lição é comentada pelo pastor José Gonçalves, um pastor lá de Piauí, um pastor renomado. E a palavra-chave aqui para esta lição, de número 2, é modelo. E por sua vez a palavra modelo tem origem no termo italiano. No italiano fica modelo, né? Escreve parecido com o português, só que acrescenta um L a mais, que por sua vez deriva do latim vulgar, modelo, um diminutivo de modus, que significa medida ou forma. Essencialmente, um modelo é algo que serve como padrão, referência ou exemplo a ser seguido, seja em termos de forma, estrutura ou comportamento. Porém, já de início nós aprendemos o que significa a etimologia da palavra modelo. Tem origem no termo italiano modelo e por sua vez deriva do latim vulgar modelum, que é um diminutivo de modus, que significa medida ou forma. Essencialmente, um modelo é algo que serve como padrão, referência ou exemplo a ser seguido, seja em termos de forma, estrutura ou comportamento. Quando a gente vê a palavra modelo, a etimologia detalhada no latim, a palavra latina modus significa medida, padrão, modo ou maneira. E o tema é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, um padrão, uma referência, um exemplo a ser seguido, seja de um termo de formas, estrutura ou comportamento. Ou seja, veja o quanto nós já aprendemos aqui com relação aqui a Igreja de Jerusalém, modelo a ser seguido. Ao texto áureo que está em Atos capítulo 2, versículo 42, que é o texto de ouro, vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 pilares. Primeiro, doutrina. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. E quarto, oração. A igreja, ela cresce alicerçada nesses 4 pilares. São 4 bases essencial para a igreja crescer. A igreja de Jerusalém é o modelo. Ela nasceu, conforme nós já estudamos na primeira lição, no Pentecoste. Mas para ela ser sustentada, precisa desses 4 pilares. A didaquê, ou a didache, ou didascalia no grego,
que é a doutrina, a comunhão, no grego koinonia, partir do pão, que é muito importante, a gente vai destacar isso aqui, e a oração que não pode faltar, né? Paulo vai dizer: orai sem cessar, orando em todo tempo e vigiando nisto, orando com toda súplica e oração. Veja aí os 4 pilares. Verdade e prática. A igreja de Jerusalém, como a igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Uma igreja que não tem esses 4 pilares não é igreja. A igreja precisa ter doutrina, que é ensinamento da palavra de Deus, tá certo? A igreja tem que ter comunhão, a igreja tem que ter o partir do pão e a igreja tem que ter oração. Essa é a verdadeira igreja. Esses são os padrões a ser seguidos. Esse é o modelo. Vamos mais à frente? Na leitura bíblica em classe, nós não vamos ler. Você anota aí e lê, tá certo? Atos 2, 37 ao 47. São 10 versículos. Por que nós não vamos ler? Para a gente ganhar tempo, senão o vídeo fica muito extenso. Bom, hinos sugeridos 306, 400 e o 577. Temos o plano de aula, que também vamos passar, porque o que eu quero mesmo trazer são alguns pontos aqui nos tópicos da lição e nos subtópicos. Eu vou me debruçar sobre isso. Bom, como eu havia dito, a palavra-chave modelo, nós já falamos aqui sobre modelo, né? E a introdução da nossa lição, que é importante mencionar aqui, que diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se modelo para as demais igrejas que foram implantadas. E é de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Esta igreja é bem alicerçada. Isto fica claro, né, no ministério da palavra, a quem o apóstolo se devotam inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. E é, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornam um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Daí você vai observar que no decorrer do livro de Atos, Lucas menciona algumas igrejas, como a igreja lá na cidade de Bereia, a igreja bereana. Quando Paulo foi pregar, os crentes de Bereia, eles observam e analisam de maneira analítica e busca comprovar que o que Paulo está falando está dentro das Escrituras, como também a igreja de Antioquia, que foi de lá da igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé foi enviado, né? Foi separado pelo Espírito Santo e enviado, ou seja, todas essas igrejas aqui, a de Antioquia, a igreja que são mencionadas em Atos, como a igreja bereana, todas elas tinham um modelo da igreja de Jerusalém, copiaram o modelo, ou seja, e eram supervisionadas pela igreja de Jerusalém, ou seja, pelos apóstolos, ou seja, Tiago. Nós vamos ver Tiago. Esse Tiago aqui provavelmente, alguns estudiosos acreditam, e é um forte indício, aponta para o irmão de Jesus. E é interessante destacar que o próprio Tiago foi enviado por Paulo à igreja da Galáxia, está no livro, está na carta de Paulo escrita aos Gálatas,
para supervisionar a igreja da galáxia ali, aonde Pedro e Barnabé estavam ali naquele momento. É muito importante, e no decorrer desta lição nós vamos comentar um pouco sobre este assunto aqui. Bom, nós vamos ver que a igreja cresce e desenvolve através da palavra. Nós vamos ver isso no capítulo 6 de Atos, né, quando houve ali um certo problema com relação, vamos só tirar essa dúvida aqui, com relação ao crescimento da igreja, de maneira que houve uma certa contenda sobre a divisão, né? E pronto, exatamente, capítulo 6, que vai dizer: olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na divisão ali de alimentos. E os 12, convocando a multidão, foi o primeiro concílio aqui dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos o ministério da palavra para servir às mesas, ou seja, para que sirvamos às mesas. E aí foi quando foi levantado os diáconos aqui, para que pudesse fazer esse trabalho, né, de distribuição, né, entre eles Estevão, cheio do Espírito Santo, aí vem Timão, Nicolau, mas o que é mais conhecido aqui é o Estevão, né, que logo em seguida ele inicia uma mensagem, uma pregação, e nessa pregação ele foi executado. Bom, nós vamos ver aqui que Pedro deixou bem claro: nós não podemos deixar o ministério da palavra. Pedro estava preocupado com o ministério da palavra, né? Ou seja, havia uma preocupação. E a gente tem que ver, já na introdução nós vamos ver que a abordagem é muito profunda, porque há uma igreja da palavra e do Espírito, né? Portanto, é uma igreja da palavra e do Espírito. É uma igreja da palavra e do Espírito, ou seja, o Espírito Santo estava atuando ali de maneira que a gente vai ver em Atos capítulo número 2 que essa igreja cresceu. Por isso que dá logo ênfase a didaquê, ou a didache, né, ou a didascalia, no grego, a doutrina, porque no capítulo 2, é importante destacar isso aqui, no capítulo 2 de Atos Apóstolos, quando Pedro ele desperta a atenção, porque achavam que estavam embriagados. E aí no versículo de número, nós vamos entender aqui, no versículo número 14 do capítulo 2 de Atos, Pedro traz uma mensagem profunda ali, uma mensagem muito impactante. No versículo 14 do capítulo 2 de Atos, Pedro porém, pôs-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos que habitam em Jerusalém, sejai-vos notório e escutai as minhas palavras. Ou seja, Pedro, cheio do Espírito Santo ali, tinha acabado de ser batizado. Pedro traz isso aqui. Tem um livro que fala os grandes sermões, né? O primeiro é o sermão de Jesus, o sermão da bem-aventurança, no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo número 7. E o segundo é o de Pedro, o terceiro é de Isaías, o grande sermão do mundo. Esse aqui foi um sermão extraordinário, porque o resultado desse sermão, dessa mensagem, dessa instrução que Pedro fala aqui, Pedro entra no livro de Joel, explicando o que estava acontecendo ali. Pedro entra no livro dos Salmos. Pedro, ele cheio do Espírito Santo, e ele entra dentro das Escrituras e expressando, né? E já no versículo de número 16, mas aí ele vai dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele vai lá no capítulo 2 do profeta Joel e traz aquela explosão ali, aquela dinamite, né? E ele, no versículo 17, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu derramaria do meu espírito. Ele está explicando aqui. Aí no versículo 20 ele continua, no versículo 21 do capítulo 2 de Atos, né? E ele vai te falar: e acontecerá que tudo aquele que invocar o meu nome será ainda em Joel. E ele, no versículo 22, ele chama a atenção: varão israelita, escutai estas minhas palavras. A Jesus Nazareno, varão provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios. Isso nós vamos ver em Romanos 10, 13. Acontecerá, né, que invocar. Aí nós vamos ver aqui também Mateus 26, 24. Enfim, são várias referências aqui que nós podemos atentar. E no final dessa mensagem, dessa instrução,
né, deste sermão expositivo de Pedro, nós vamos ver aqui que a grande colheita, né? No versículo 35 do capítulo 2 de Atos vai dizer, até que ponha os teus inimigos. Aqui Pedro já está citando, né, Atos 5:31, Atos 2:36, e nós vamos ver aqui no versículo de número 37, que as primeiras convenções, né? Pedro termina ali a exposição da palavra, trazendo várias referências, e aí ouvindo eles isto, compungiram-se em seu espírito, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha que coisa interessante. João Batista, ele inicia seu ministério dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa seu ministério lá no mar de Cafarnaum, Galiléia dos gentios, né? Ele chega justamente falando sobre arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Pedro não podia ser diferente. Ele traz a doutrina do arrependimento, ou seja, ele traz o assunto do arrependimento aqui, porque eles perguntaram, e a gente vê a importância da doutrina, a importância do ensinamento. A Bíblia diz, aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. E aí é algo que deixa a gente atônito, porque é muito profundo isso aqui, quando a gente se depara com essa realidade. Primeiro tópico da nossa lição, uma igreja com sólidos alicerces. Nós já falamos, né? Mas não custa nada falar um pouco mais. Uma igreja com fundamentos doutrinários. Uma igreja com fundamento doutrinário, ou seja, é aquela igreja que ama a doutrina, culto de instrução, culto de ensinamento. É aquela igreja que ama a escola bíblica dominical, discipulado, todos os cultos, simpósios, todos os cultos que tem ali a palavra como primazia, e isso a gente tem que atentar. Eu vou brigar, eu vou lutar, porque é inadmissível que se deixe apenas 15 minutos num culto para a palavra. É uma quantidade enorme, ou seja, um tempo imenso para louvor, e suprime o tempo da palavra deixando apenas 15 minutos. Isso é inadmissível. Eu vou brigar, eu vou guerrear, eu não vou aceitar jamais que isso aconteça, entendeu? A palavra tem total primazia, é o ponto mais importante do culto. Não que os outros momentos, no momento da adoração, do louvor, não seja importante, é importante, mas é através da palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por ela. E foi por ela que eu acabei de provar aqui nas Escrituras que o povo, que quando viram os discípulos falando em línguas, os apóstolos falando em línguas, disseram, não, estou cheio de mosto, estou embriagado. E Pedro toma para assim, não estou embriagado não. Ninguém está embriagado aqui não. Isso aqui é para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Joel. E Pedro vai ali, dá uma mensagem muito extraordinária. E o que acontece? Logo embaixo no versículo 37, o povo pergunta, o que faço para ser salvo? Ou seja, aí Pedro vai lá e arrependei-vos, né? E aqui nós vamos ver a igreja, né, de Jerusalém, era uma igreja bem doutrinada. Aí 4 e 6 de José vai dizer assim, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, por falta de instrução. Jesus vai dizer assim, erra o homem por não examinar a escritura, porque são elas que testificam de mim de salvação. Ou seja, mas a igreja que era uma igreja bem doutrinada, uma igreja que tinha doutrina, que tinha ensinamento, que andava segundo as escrituras, né? Lucas diz que antes de ascender os céus, Cristo deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, Atos 1 e 2. Né? Vamos ver Atos 1 e 2 para a gente acompanhar aqui. Atos 1 e 2 vai dizer assim, o versículo até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, os apóstolos que acolheram. Ou seja, nós vamos ver aqui que quando Lucas está escrevendo, ele vai dizer assim, fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar.
Veja aí como é importante a gente ler, não é apenas um versículo. E até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha que coisa importante. Vamos voltar para a lição? Bom, nós vamos ver que a igreja era uma igreja genuinamente cristã e reflete a prática do ensino dos apóstolos. E é exatamente isto que o livro de Atos diz da primeira igreja e perseverar na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuína ou genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Observa que quando Paulo vai escrever a carta aos crentes da galáxia, né, a carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós de novo. Irmão, isso aqui é muito sério, porque Paulo está dizendo, eu estou sentindo dores de parto, ou seja, imagina um homem dizer que está sentindo dores de parto. É aquilo que a mulher sente quando está para dar à luz, contrações e aquela agonia, aquele desespero. Enfim, o que acontece? E Paulo está dizendo que, olhando para a igreja da galáxia, os crentes de Gálatas, da galáxia, Paulo estava dizendo assim, eu estou sentindo dores de partos, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, mas só que a igreja de Jerusalém era um modelo que, de maneira que eles refletiam o caráter de Cristo. E Paulo vai dizer, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso ele diz na carta aos Gálatas. Porque agora que a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha, veja que coisa. Paulo está dizendo assim que os crentes deveriam crucificar o seu eu, a sua natureza, para que o caráter de Cristo estivesse sendo estampado nele, ou seja, gravado nele como Deus gravou os seus mandamentos na tábua de pedra. Ou seja, isso aqui é muito importante. Só que muitas vezes a gente olha para determinados cristãos que se dizem ser cristãos e nós não vemos o caráter de Cristo. E esse caráter, ele é representado não pelos dons. Esse caráter aqui é representado pelo fruto do Espírito. Porque a árvore, ela não se conhece pelas folhas, nem pelas flores. A árvore se conhece pelos frutos. Ou seja, tem árvores, né, que as folhas são muito parecidas umas com as outras, mas o que vai diferenciar uma da outra são os frutos. São os frutos. E aí a gente tem que entender isso. Esse caráter de Cristo aqui é o fruto. E é justamente isso que Paulo vai falar para a igreja da galáxia, ou seja, na carta aos Gálatas. Ele vai falar do fruto, o caráter de Cristo. Caráter de Cristo tampado. Bom, perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Eu estou me adiantando para a gente não estender muito esse vídeo. Bom, a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didache, que significa ensinar, instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir isto e levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isto a fim de transmitir a outros, né, o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Eita, meu Deus, isso aqui é forte. A tragédia é quando a igreja não é discipulada, nem tampouco consegue discipular. Esse é o grande problema, é o discipulado. Os discípulos receberam de Cristo, a igreja recebeu dos discípulos. Olha aí, veja, é uma herança que é passada. Cristo, a gente leu Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, né? Cristo passa para os apóstolos o mandamento do Espírito Santo, ou seja, mandamento do Espírito Santo, né? E o próprio Jesus disse assim,
Não se preocupe com o que você vai dizer, porque na hora o Espírito Santo vai lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. E aqui nós vamos ver os discípulos pegando toda aquela informação, todo aquele ensinamento que receberam de Jesus durante aqueles 3 anos e passando para a igreja. Foi o que a gente viu em Atos capítulo 2, versículo de número 14 em diante. Pedro passando toda aquela informação, todo aquele conhecimento, toda aquela iluminação que ele recebe, né? E transmitindo à igreja. E aí 3.000 almas se agrega aos demais que estavam ali. E a gente vê que existe uma tragédia aí acontecendo, que é quando a igreja ela não consegue acompanhar, ela não consegue ser discipulada e nem tampouco ela vai discipular os novos convertidos que estão chegando. Esse é o grande problema, certo? Era uma igreja relacional e piedosa. Terceiro subtópico do primeiro tópico. Vamos lá. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Eita, isso aqui é bom. A doutrina, o ensinamento nos leva à comunhão. Olha que coisa importante. Doutrina, ensinamento. Aqui a igreja tinha uma comunhão muito grande, que nós vamos entender em Atos 2,42. A maioria dos intérpretes entende a palavra grega koinonia, koinonia, traduzir aqui como comunhão. E é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim perseverava na comunhão, tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos e tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo das relações interpessoais forte, a igreja cai em mero ativismo. Há muitas atividades, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Bom, é muito sério isso aqui, porque já existem pastores que proíbem seus membros se comunicarem com outros membros de outras denominações que também são assembleanos, ou que são batistas, ou que são de outras denominações e que seguem os mesmos preceitos, mesmos de estatutos, né? O que difere é apenas os dogmas, né? E apenas é o que diferencia. Somos todos filhos de Deus, mas aí a única coisa é os dogmas daquela igreja que é diferente, os costumes daquela igreja que é diferente, mas a doutrina é a mesma. E aí o que acontece? Já não existe mais comunhão. Já citei aqui várias igrejas, igreja de Tessalônica, igreja de Filipe, igreja de Éfeso, ou seja, mas havia uma ligação de uma igreja para outra. E hoje nós vamos ver que determinada igreja, mesmo sendo a Assembleia de Deus, seus membros não podem visitar outra igreja que é da mesma denominação, mas com um pastor que é diferente. Tá dando para entender, né? Isso é um erro, isso é um absurdo, porque na comunhão, há comunhão. Pastores que proíbem seus fiéis cumprimentar com a paz do Senhor, saudar determinados irmãos de outras denominações. Isso é um erro terrível, porque era uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional, ou seja, era uma igreja que se relacionava, era uma igreja que tinha relacionamento, era uma igreja que tinha intimidade, era uma igreja que tinha que interagia, era uma igreja que estava juntos, tinha ligação, tinha uma união. Isso aqui é muito importante. E, de certa forma, Cristo, quando chega no capítulo 4 de João, Cristo, ele viu que ali tinha
uma muralha, e ele, com aquela mulher samaritana, que era de judeus e samaritanos, ele derrubou aquela muralha e construiu uma ponte da Judéia para Samaria. E essa ponte Cristo construiu com a ajuda de quem? Da samaritana, que entra na cidade, fala aos homens, né, aos habitantes da cidade de Samaria. Os habitantes saem da cidade, encontram Jesus, Jesus prega para eles, e eles olham para a mulher e dizem: já não é mais por tuas palavras, mas nossos olhos têm visto, nossos ouvidos têm ouvido que este é o Cristo. Ou seja, Jesus veio para destruir as muralhas e construir pontes. Só que hoje, os homens que outrora foram levantados por Deus estão levantando muros, barreiras, paredes, muralhas. E Cristo não mandou. Cristo mandou fazer pontes. E aqui nós vamos ver a relação em que esses cristãos tinham. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Eu não estou falando aqui de se relacionar com um desordenado, um desobediente. Não estou dizendo isso, né? Que a Bíblia manda ter prudência. Eu estou falando de ter comunhão. Ou seja, a Bíblia diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração, né? Atos capítulo 3, versículo 1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava na oração. Atos 12, 5. Quando vai falar sobre a prisão de Pedro, quando Herodes prendeu Pedro, e a Bíblia vai dizer que eles se reuniram na casa de Maria, mãe de Marcos, e fizeram uma oração, estavam orando ali por Pedro, de maneira que a oração foi recebida no céu. Deus enviou seu anjo, libertou Pedro, e quando Pedro sai do cárcere, vai direto para a casa da quem? Da irmã Maria. Bate na porta, Herodes vem atender, não acreditando, tomada ali de alegria, de um entusiasmo muito grande. Ela não abre a porta e corre e diz: tem um anjo aí parecido com Pedro, está batendo na porta. E quando foram ver, não era o anjo, era Pedro, porque o negócio, a oração foi tão forte, e fizeram uma oração tão forte que o lugar onde eles estavam tremeu, houve um terremoto. E nós vamos ver que igreja. Será que nós estamos vivendo isso? Pedro, no capítulo 3, sai com João para orar. O intuito é de orar, não era de fazer milagre. E quem está lá, um coxo, pedindo esmola. E Pedro diz: nem tem prata, nem tem ouro, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Essa é a diferença da igreja primitiva para a igreja dos tempos odiernos. A igreja do tempo primitivo não tinha prata, né? A igreja primitiva não tinha prata nem ouro, mas tinha o levanta e anda. Hoje as igrejas têm prata e ouro, mas não tem o levanta e anda. Porque o que tem de coxo, de paralítico na porta do templo são muitos. Pessoas que você observa que este homem era trazido constantemente. Está lá em Atos capítulo 3. Vamos lá? Constantemente era colocado na porta do templo. Veja bem. Pedro e João subiam junto ao templo da oração nona, hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Era trazido. Ou seja, ele não morava ali na porta, era trazido. O qual todos os dias se punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vivendo Pedro e João, que entrando no templo pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, hoje a igreja, ela tem prata e ouro, mas não tem o levanta e anda. A igreja primitiva não tinha prata e ouro, mas tinha o levanta e anda. Qual é o mais importante para nós? A prata e o ouro ou o levanta e anda? Em nome de Jesus. Fica essa reflexão para a gente voltar ao primeiro amor. Vamos lá. Saindo desse ponto aqui,
né, do segundo tópico, nós vamos agora, no perdão, do primeiro tópico, nós vamos correr aqui para terminar dentro de 1 hora esse estudo. Segundo tópico da nossa lição, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Muito bom isso aqui. Qual o primeiro símbolo? Batismo. Mas para o batismo acontecer, tem que primeiro ter o discipulado. Lembra do capítulo 8 de Atos? Tudo está no livro de Atos. Capítulo 8 de Atos, nós vamos ver que um homem que era um eunuco, ele estava em Jerusalém para adorar. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha dúvida, né, a respeito de algo que ele estava lendo lá no livro de Isaías. E deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, no capítulo de número 8. Isso mesmo. Versículo 26. Que o anjo do Senhor falou, capítulo 8, versículo 26, a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos Etiópios, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, ou seja, era um homem religioso, e regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse ao Espírito a Filipe: chegando-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lê? Veja que coisa importante. Ou seja, existem muitos como o eunuco de Candace, rainha dos Etiópios, que está lendo e não está entendendo, e precisa de um Filipe para explicar. Precisa de um Filipe para explicar. Primeiro, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: vai para a banda do sul, para a banda lá, e desce para Jerusalém, que vai para Gaza, que está deserto, vai lá para o deserto. E depois o Espírito Santo falou a Filipe, no verso 29. Chegue junto àquele carro lá. E quando Filipe chegou, ele ouviu que aquele homem que estava sentado, aquele homem influente, tesoureiro, estava lendo, e Filipe faz uma pergunta: entendes tu que lê? E ele disse, como poderia entender se alguém não me explica? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse, E em lugar da escritura que lia era o Isaías 55. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, enfim. Isaías 55. Vamos ver se é Isaías 55 mesmo, para não fazer uma citação errada, Porque aí a gente tem que ter cuidado com não fazer nenhuma citação errada. Deixa eu ver aqui para não passar para você de maneira errada. Isaías 55, será isso mesmo? Agora me veio uma dúvida, E vamos esclarecer. Não é Isaías 55, olha aí, tá vendo? Deixa eu ver aqui, viu? Peraí. Eu agora me perdi. Misericórdia, Jesus, me ajudem. 53. 53, tá vendo aí? É aquele velho problema da gente, achar que sabe tudo, que conhece tudo, termina fazendo citação errada. Mas foi Isaías 53 que ele estava lendo, 53. Bom, voltando para cá. E aí nós vamos entender que em Atos capítulo de número 8, eu estava lendo aqui, a gente vai entender que o Espírito Santo falou, a Filipe, e no versículo 34, ele vai dizer assim: e respondendo Nico a Filipe, disse: rogo de que diz isto o profeta de si mesmo ou de algum outro. Ou seja,
Ele disse, não, peraí, o profeta está falando de quem? Dele ou de outra pessoa? Ele não sabia que estava falando de Jesus, da crucificação de Cristo, né? E aí no versículo 35, então Filipe, abrindo a boca, começou nesta escritura, ou seja, começou a discipular ele, a dar o discipulado, né? Abriu a boca Filipe e nesta escritura ele anunciou a Jesus. E indo ele de caminho, chegaram ao pé de alguma água, né? E disse o eunuco, eis aqui há, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, observa que, ou seja, como eu sempre digo, não, qual o tempo que o discipulado deve demorar? 6 meses, ótimo, 6 meses, mas a questão é, o discipulado mesmo, ele deve demorar o tempo em que o discípulo que está sendo discipulado, ele entenda de fato o que está sendo falado ali. Porque se passou 6 meses e ele não entendeu nada, vai para um ano. Ele não pode descer as águas sem saber de nada. Porque tem aquele discípulo que ele consegue pegar as coisas com muita precisão e com muita rapidez, conforme o eunuco aqui. Quando Filipe abre a boca e começa a explicar, e falando de Jesus, e falando a escritura, ele anunciou a Jesus, ele disse, não, já sei, já estou entendendo tudo. E aí ele, vendo ali no caminho que tinha água, ele disse, aqui tem água, e o que impede que seja batizado? E disse Filipe, versículo 37, é lícito se crê de todo o coração. E aí ele respondendo disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Aí é outra coisa aqui, que é muito profundo isso aqui, depois a gente fala. Essa questão do arrebatamento de Filipe, né? Ou seja, Filipe viajou no tempo e no espaço, ou seja, esse aqui é o arrebatamento, ele sai dali de onde ele está, e Deus tinha pressa e levou ele, né? E é muito lindo isso aqui, porque o Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto. E aí é outra mensagem para outro momento. Bom, falando sobre símbolos, né? Observar os símbolos cristãos, e o primeiro símbolo aqui a gente vai ver aqui é o batismo nas águas. Mas como eu disse, para ter o batismo tem que primeiro passar pelo discipulado. O eunuco passou pelo batismo, porque, ou melhor, passou pelo discipulado. E o discipulado dele foi curto, foi algumas horas. Não teve meses nem dias, mas foi algumas horas, mas porque ele entendeu e a necessidade de ser as águas. Mas ele foi discipulado. Essa é a diferença. Existem pessoas que demoram a entender, né, o que está sendo ensinado, ou muitas vezes o professor não está sendo preciso e claro e objetivo, né, e simples, porque Jesus tinha uma mensagem para falar para os pecadores de maneira que os pecadores entendiam. Ou seja, Jesus fosse falar para um agricultor, ele ia falar de terra, de semente. Esse o semeador saiu a semear. Se ele fosse pregar para um pescador, ele falava de rede, de mar, de peixe, de pesca. Esse que o reino do céu é semelhante a um homem que lança uma rede no mar e puxa todo tipo de peixe. E quando chega na beira da praia, ele separa os bons dos ruins. Os bons ele coloca no cesto e os ruins ele joga fora. Ou seja, quem é pescador estava entendendo o que Jesus estava falando. Mas para os religiosos, Jesus ia falar totalmente diferente. Ou seja, Nicodemos era um religioso. E aí Jesus disse, Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. Aí Nicodemos endoidou, disse, espera aí, como é que eu vou nascer de novo? Porventura voltaria a proveito da minha mãe? Aí Jesus disse, Nicodemos, eu estou falando de coisa da terra, aqui da terra. E tu não entende, mas Jesus vai falar das coisas celestiais. E Nicodemos, aí Nicodemos ficou sem saber. Mas, é o que eu estou dizendo, tem pessoas que estão falando tem que saber o público. Meu público-alvo é o quê? São pessoas leigas. Eu tenho que falar de maneira que as pessoas que é o meu público, eles possam entender, possam compreender. Né? Não adianta eu pegar um vocabulário e trazer palavras de difícil compreensão, que as pessoas precisam ter um dicionário do seu lado para poder entender. Ou seja, pessoas que são doutas, a gente tem que ter uma mensagem mais profíncua, tem uma mensagem mais um gerúndio, um requintes de palavras. Ou seja, mas uma pessoa indouta, a gente tem que entender que a mensagem tem que ser totalmente diferente, né? Simples, clara, objetiva, para que possa ter uma boa aplicação. Bom, o primeiro símbolo aqui, para a gente correr aqui, já passaram 44 minutos, né?
é o símbolo da Santa Ceia perdão, do batismo. E é muito importante isso aqui, tá certo? Ninguém pode passar, e já tem pessoas ensinando, para tomar Santa Ceia não precisa de ser batizado. Isso é mentira de Satanás. Precisa passar sim pelo batismo. Não adianta. Tem que passar pelo batismo. E para passar no batismo tem que passar pelo discipulado, tá certo? Passa no discipulado, depois passa no batismo, tá certo? Para depois passar na Santa Ceia. E aí, após o primeiro sermão dos apóstolos Pedro na igreja de Jerusalém, como resposta de uma pergunta, disse ao povo: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Nesta época, a primeira igreja batizada quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que era um dos principais símbolos da fé cristã, né? O batismo era o primeiro passo da fé cristã, é a profissão, né? A profissão de fé. Você professa, né, que crê em Cristo, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que a pergunta de Filipe para o que é outra coisa importante que a gente tem que destacar. Não adianta apenas passar por discipulado se você não crê. Você não crê no batismo do Espírito Santo, você não crê na doutrina dos apóstolos, você não obedece à doutrina dos apóstolos, não obedece os costumes da sua igreja, né? Não adianta, não adianta. Porque, veja a pergunta de Filipe para o eunuco, né? Veja bem aqui no versículo, né? E versículo aqui, que diz aqui, versículo 37. E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Porque no versículo 36, indo de caminho, chegaram onde tinha água. E o eunuco disse assim: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Só que Filipe disse, no versículo 37, é lícito. Não vejo problema nenhum. Agora, desde que você creia de todo o coração. E ele respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer é o mesmo que obedecer, porque tem que obedecer, tá certo? E aí isso é importante, isso aqui é importante, porque, não, já passou pelo discipulado, mas não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê em Jesus como Filho de Deus, não crê na doutrina dos apóstolos, não obedece, não respeita, pois não tem como descer uma pessoa dessa nas águas. Por isso que o discipulado tem que ser bem aplicado para poder descer as águas, ou seja, esse aí é o arrependimento, né? Através da fé, através da crença, né? Ou seja, era o ciclo de fé, assim o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido por meio dele. O cristão de Jerusalém mostrava ao mundo que sua vida agora era diferente e que eles tinham uma nova vida em Cristo. Vem agora a ceia do Senhor, vamos correr. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja, né? Pela igreja. Vamos lá. De Jerusalém, e perseveravam no partir do pão. Eu quero ratificar aqui, né, que eu, assim, essa questão do partir do pão, né? E o que acontece no partir do pão? A maioria dos estudiosos concorda que este texto é uma referência à prática da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Ou seja, não são todos, a maioria concorda. Quando a Bíblia diz perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, esse no partir do pão, alguns, a maioria, acredita e concorda que esse partir do pão é mencionada, indica a Santa Ceia do Senhor. Eu também concordo com isso, embora em outro momento eu tive uma compreensão diferente, mas estudando um pouco a mais, me aprofundando, eu cheguei também a essa conclusão que o partir do pão, e quero também corrigir, né? Porque eu cheguei até a mencionar que esse partir do pão era dividir o que eu tinha com aquele mais necessitado. Se eu sou uma pessoa que tem uma condição melhor e eu pensava dessa forma, e na verdade não é. Na verdade, eu estou junto com a maioria dos estudiosos que acredita que alguns discordam, né? Discordam. Eu pensava diferente, mas estudando mais sobre essa questão do partir do pão, você olhando lá em Mateus 26, 26, né?
na noite em que Jesus foi traído, ele tomando o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Ou seja, partiu. Esse ato de partir o pão se deu também quando Jesus está lá na aldeia de Emaús, com os dois viajantes de Emaús, que quando ele se deu a conhecer no partir do pão. E justamente essa questão aí é muito forte e assim leva a crer nesse pensamento, né? De que o Partido do Pão está voltado para a Santa Ceia. E o próprio Donald Gee, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia ao, leva a igreja ao próprio coração da sua fé, ao próprio centro do Evangelho, o objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinado a esta ordenança simples, uma festa do amor, da sua refeição comum, lembrava assim da morte do Senhor todos os dias. Observa aí que é importante, que era considerada como festa do amor, né? O livro As Catatumbas de Roma fala um pouco sobre a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, e é interessante que eles celebravam a ceia nas catatumbas, e as catatumbas ficavam justamente no subsolo de Roma, no subterrâneo, nos túneis subterrâneos de Roma, onde se colocava os cadáveres que vinham do Coliseu e de outros anfiteatros. E os cristãos, como não podiam viver na superfície, eles viviam no subsolo, no subterrâneo, e chamado as catatumbas, né, romana, e ali eles celebravam com alegria a festa do amor, né, que era de sua refeição comum, lembrava assim da morte do Senhor todos os dias. Ou seja, e Jesus ele deixa bem claro que a importância eu me emociono, eu fico tomado por uma emoção quando Jesus ele menciona que e não beberei mais, Jesus disse, eu não beberei mais do fruto da videira até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, olha que privilégio. Oh, glória, aleluia, bendito seja Deus para sempre. Que privilégio nosso. E Jesus disse assim, eu penso, vejo assim, e Jesus está com, não que Jesus tenha ansiedade, não, mas assim, o desejo de Jesus está conosco novamente, porque ele disse, não beberei mais do fruto desta vida, desta videira, ou da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Que coisa linda. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso é muito lindo. E Jesus disse, eu vou beber, não agora, vocês vão continuar aí desfrutando da minha mesa, desse banquete espiritual, dessa coisa extraordinária que é a festa do amor, que é combinado a essas ordenanças. É muito lindo, é muito glorioso, para a glória de Deus. Bom, vamos caminhando para o final. Uma igreja modelo, uma igreja reverente, cheia de dons. Eita, isso aqui é tremendo, né? Cheia de dons. Você vê a igreja de Corinto, cheia de dons. Era tanto dom que Paulo disse, eu vou ter que só num capítulo eu vou ter que falar sobre os dons, né? Ou seja, 2 capítulos, porque Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios ele fala sobre os dons, aí no capítulo 13 ele fala do amor, e no capítulo 14 ele fala dos dons. É interessante isso aqui porque Deus ele comanda, depois da morte dos filhos de Arão, Deus mandou fazer tipo um cinturão que pegava na cintura dos sacerdotes, e este cinturão era feito com campainhas e romãs, era uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. A romã sempre no meio para equilibrar o som entre uma campainha tinha e outra campainha tinha um fruto, né? A romã no meio, né? A campainha fazia barulho, mas em vez de uma campainha bater na outra, tinha um fruto para dar equilíbrio, para ficar aquele som ensurdecedor. E você vê que Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala sobre os dons. Aí o capítulo 12, ele fala sobre os dons. No capítulo 13, ele fala sobre o fruto, que é o amor. Capítulo 13, ele dedicou todo o capítulo 13 para falar do amor. E no capítulo 14 ele volta a falar dos dons. Você veja, o equilíbrio. Campainha, romã, campainha. Mas o fruto. Mas é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja reverente e cheia dos dons. Ou seja,
Paulo vai dizer assim: faça tudo com ordem e com decência. É dito à igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. Isso aqui é profundo. Eu quero fechar com isso aqui, né? Porque tem a igreja acolhedora, mas eu quero falar com isso aqui. Palavra grega, traduzida como temor, é phobos. Phobos. Eu não sei falar grego, desculpe. Eu não ainda tive essa oportunidade de estudar grego. E o que é que acontece? Em cada alma havia temor. Esse temor significa reverência, respeito pelo sagrado. Meus irmãos, pelo amor de Deus, Eclesiastes vai dizer: tira tuas sandálias. Vamos ver Eclesiastes? Vamos ver Eclesiastes? Tira tua sandália, guarda teu pé. Vamos ver Eclesiastes, para a gente finalizar isso aqui em grande estilo. Eclesiastes, capítulo, deixa eu ver aqui se eu encontro, capítulo de número 3, versículo 1. Não é capítulo número 3. Deixa eu ver aqui se é capítulo de número 4. Meu Deus, me ajuda aqui. Guarda teu pé. É capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apressa por pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Observa aqui, está falando de reverência. Na casa de Deus, em toda a alma havia temor, reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido é que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos ou as sandálias dos seus pés, porque o lugar ou a terra é santa. Precisamos aprender com uma primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Lucas 2, 42, 43, sinais. No grego, terás. Maravilha no grego, semion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestava às suas ações missionárias. E é importante destacar porque nós não vemos mais isso aqui. Não adianta. Maravilhas e prodígios. Ou melhor, sinais e maravilhas, ou sinais e prodígios. Nós não vemos mais ver, e nós não conseguimos, eu não vejo mais. Porque se a gente observa aqui, olha, veja que coisa interessante. Quando a gente observa aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós vamos ver, pra gente vai passar um pouco de uma hora, mas venha para cá, veja o que diz aqui, o versículo primeiro, né? O versículo primeiro não, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Aqui. Veja bem, no versículo de número 4. Versículo número 4, capítulo 8 de Atos. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes anunciar a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Oh, glória! Olha que coisa extraordinária aqui. O povo estava atônico porque viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos e os que o tinham clamavam em alta voz. Saíam gritando os demônios. E hoje pessoas crentes, ou seja, essas pessoas que apareciam endemoniadas no caminho de Filipe não eram crentes. E hoje interessante que hoje a gente vê crentes endemoniados dentro da igreja. Crentes possessos por entidades malignas. Veja que coisa interessante isso aqui. Ou seja, sinais eram feitos, né?
Veja bem, e havia uma grande alegria. Aí no verso número 9 do capítulo 8 de Atos, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade artes mágicas e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era o grande personagem, o qual todos atendiam, desde o maior, desde o pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E entendiam, né? E atendiam a ele, porque já desde muito tempo o havia iludido com suas artes mágicas. Mas Filipe chegou na cidade. Após um mágico, feiticeiro, catimbozeiro, tem que bater por retirada. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, até o catimbozeiro, o feiticeiro, o mágico, creu, né, nas palavras. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que fazia, estava atônito. O feiticeiro ficou atônito. Menino, Deus é Deus puro na vida de Filipe. Que Deus é esse? Só que isso surtiu efeito de maneira que estrondou a terra, de maneira que, no versículo 14 diz: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, as duas colunas da igreja, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, somente eram batizados no nome de Jesus, batidos nas águas. Então lhe impuseram as mãos e receberam. Olha, depois de tudo isso, eita, que coisa linda, depois de tudo isso ainda tem batismo, libertação, salvação, batismo. É muita benção, é muita benção, é muita benção, é muita benção. Só que o infeliz do Simão, quando viu Pedro botando a mão e Jesus batizando, ele quis comprar, né? No versículo de número 19, aí dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha, veja bem, ele que dá dinheiro a Pedro. Ele viu e disse: Simão, vendo que a imposição de mãos dos apóstolos era dada, o Espírito Santo ofereceu dinheiro. Quero comprar, irmão. Não vendo as coisas. Como eu estou dizendo, é reverência, é temor. Cada um teve temor. Simão recebeu com alegria, mas não tinha temor. Ficou com Filipe ali, não aprendeu, foi nada. Não havia temor na alma de Simão. Não havia reverência ao sagrado. Esse eu quero comprar, Pedro. Tu vendo, Pedro, isso aí, Pedro. Oh, veja que o Satanás, como que ele é, quer corromper. Tu tá entendendo, meu irmão? Tu tá entendendo? Quer corromper. Eu quero comprar. Tu vende. É igual as cinco loucas, as virgens loucas, né? As cinco loucas, as cinco virgens loucas. E disseram: me dá do vosso azeite para as prudentes. Prudentes, não, vocês estão acostumados a comprar. Ide aos que vendem, compre, né? Eu estava acostumado a comprar, né? Não, discórdia de Deus não se vende não, rapaz. É sagrado. Não tem nada para vender aqui não. Não tem rosa ungida, não tem óleo, não para vender, não tem nada para vender não. Aí veja assim, tu não tem, aí veja bem, ele foi repreendido, ele foi cortado. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Veja bem. Irmão, isso aqui é muito forte. Vamos terminar? Já passou de uma hora, vamos terminar. Já passou de uma hora aqui, vamos terminar. Eita Jesus, mas para que houvesse temor tem que ter sinais, tem que ter prodígio, tem que ter maravilha, né? Tem que ter as alparcas. Deus disse para Moisés, Deus disse, lá em 5:15 de Josué, quando o capitão do exército, né, o próprio Jesus ali, até o Deus Fania, a aparição, teve ali no monte ali, e Josué ficou tão perturbado, és tu um dos nossos ou és inimigo? Aí o capitão disse assim: acabei de chegar, eu sou do exército do Senhor, eu sou capitão do exército do Senhor. Aí na hora Josué entendeu, disse: isso aqui é o Todo-Poderoso, peraí, deixa eu cair os pés dele. Caiu os pés, aí disse: não, tira as alpacas, né? Mesma coisa que eu disse para Moisés, eu vou dizer
para você, reverência no meu lugar, no meu santuário, tem que ter reverência. Hoje não, as pessoas não têm mais reverência, estão fazendo da igreja como se fosse um cinema, quando termina o culto que você vai ver, é copo descartável jogado, pelo amor de Deus, rapaz. E é um passeio dentro da igreja, é um tomado de água, não tem mais reverência. A gente olha, vai ver meu irmão, eu estava um dia desse assistindo com a minha sogra é católica, tá assistindo, e ela está assistindo o culto lá, puta não, uma missa na católica, a reverência que é dentro da igreja católica, ninguém sai do lugar, os meninos não correm, os meninos, ninguém conversa, é aquela reverência, e porque dentro da igreja evangélica é esse negócio, ninguém não tem temor mais, não acabou o temor é isso aqui, é reverência pelo sagrado, é respeito pelo sagrado, é guardar os pés, é tirar as alparcas, tirar as alpacas é tirar tudo que tem de ruim, de reverência, de reverente. Ou seja, uma igreja acolhedora, para a gente terminar, dentre as muitas marcas de uma igreja reverente, é o acolhimento. Por isso que eu sempre, meu irmão, tem que acolher. Ah, mas não é na nossa denominação, não. O que tem? Ah, mas nem crente ele é. Oxe, tem que acolher, tem que abraçar. E quando foi que você viu Jesus lançar ninguém fora? E quando foi que Jesus despediu alguém vazio? Não, a igreja ela tem que ser acolhedora. E nós vamos ver aqui, ó, tornar-se relevante, né? Acolhimento aparece como uma das suas principais, né? Uma igreja para tornar-se relevante necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora, além de estarem juntos. O texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, não, esse aqui é rico, esse aqui é pobre, não. Do lado direito vai ficar os ricos e do lado esquerdo vai ficar os pobres. Não, 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 os mais favorecidos ficam aqui, não tem esse negócio não. Não tinha divisão. Ou seja, não tinha divisão. Atos 2,44. Não é? Veja o que vai dizer Atos 2,44. Vamos lá para Atos 2,44. Vamos lá para Atos 2,44. Olha, veja o que diz a palavra de Deus. Veja bem. 2,44. E todos que criam estavam juntos. Juntos. E tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, segundo cada um tinha, segundo a sua necessidade. E perseveraram unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Esse partir de pão em casa já dividir a refeição, ou seja, vamos aqui, eu vou, não, fulano tá sem nada em casa, pô, eu vou lá em casa, eu tenho bastante na minha despensa, eu vou pegar ali, vou fazer uma cesta básica, ou seja, né, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ninguém passava fome, ninguém precisava, não tinha programa social, mas assim, programa social do governo, minha casa não, perdão, o programa social, o Bolsa Família, não tinha, né? Não tinha, mas tinha a igreja em ação, uma igreja acolhedora, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar, ou de ser salvo. Vamos lá, para a gente terminar aqui. Ou seja, a igreja acolhedora, não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos, a parte do grupo, né? Ou seja, e uma igreja que adora, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era uma igreja que adorava, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo ainel, é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus, em Lucas 2, 13 e 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois de ser curado, conforme Atos capítulo 3, versículo 8. Nós já falamos aqui sobre a cura desse paralítico,
que ele era colocado na porta, mas quando Pedro, ele ali disse, não tenho prata nem ouro, mas que tenho levante e anda, e a primeira coisa que ele foi entrar dentro da igreja louvando, né? Louvando e adorando ao Senhor. E portanto é uma expressão de júbilo, de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. Tem muita gente que canta, mas não louva. Ou seja, cantar é uma coisa. Você vê ali quando Deus diz a Josafá, coloca o povo na frente, Josafá. Ou seja, coloca os cantores na frente e eles cantavam e louvavam a Deus, né? Ou seja, não é apenas cantar. Cantar é uma expressão de rendição, ou seja, é portanto uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de retidão e total entrega. É relacionamento de grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Fica aqui mais um estudo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue te abençoando. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue derramando copiosas bênçãos sobre a tua vida. Eu sou o evangelista Antônio Rodrigues e até a próxima, se Deus assim o permitir.